A morte do candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos, chocou o país. A presidente Dilma Rousseff decretou luto oficial de 3 dias. O governador Jacques Wagner, que estava em Brasília no momento da tragédia, também anunciou o luto no estado e, em nota, lamentou a morte do amigo. Aqui em Salvador, colegas de partido e os candidatos ao governo comentaram o acidente. A última visita de Eduardo Campos à capital baiana foi na semana passada para cumprir compromissos de campanha. Na quinta-feira da semana passada, o ex-governador de Pernambuco esteve em Salvador, caminhou nas ruas do Pelourinho e conversou com jovens integrantes do movimento negro da cidade. Aos 49 anos, o candidato do Partido Socialista Brasileiro disputava a presidência da República depois de uma experiência considerada bem-sucedida no governo de Pernambuco, mesmo estado que já tinha sido governado pelo avô, Miguel Arraes. O governador Jacques Wagner, amigo pessoal de Eduardo Campos, decretou luto oficial na Bahia por 3 dias. Entre os políticos, correligionários ou adversários, a morte trágica do candidato gerou um único sentimento, o de perplexidade, principalmente entre aqueles que acompanhavam mais de perto a trajetória dele. Os candidatos ao governo do estado também comentaram a tragédia. Uma liderança jovem, determinada, que apesar da sua pouca idade já tinha tido experiências na política, experiências exitosas e que estava determinado numa campanha presidencial, uma campanha difícil, mas que ele enfrentava com toda disposição, procurando a realização de um ideal. De modo que é um momento de grande perda para o país e nós aqui queremos nos solidarizar com sua família, né, que enfrenta um momento de muita dor e também de todos os seus amigos e principalmente dos seus admiradores. Um choque, e esse é o momento de confortar a família, os amigos, e eu acho que toda a política nacional está em choque e é um momento de paralisar, as atividades nossas foram paralisadas para acompanhar os acontecimentos e desejar o maior conforto possível aos familiares e dizer que o Brasil perde um líder que estava em ascensão e o mundo democrático brasileiro também perde. Que imagem de Eduardo Campos fica para a senhora? Fica a imagem da alegria, da sua última passagem pela Bahia. Fica a imagem do companheirismo e fica o exemplo. Eduardo era uma pessoa muito alegre, era um jovem. Eduardo fez 49 anos no domingo passado. Então o Eduardo era uma pessoa que tinha uma alegria de viver, gostava de fazer piada o tempo inteiro, brincava com esse nosso jeito de ser nordestino, tinha sempre uma palavra a dar nesse sentido e era muito simples no seu fazer, na sua relação familiar, na sua relação política, muito direto, muito voltado para as preocupações centrais da agenda do povo brasileiro. E o candidato ao governo do estado pelo PSOL, Marcos Mendes, enviou nota à imprensa lamentando a morte de Eduardo Campos e das outras vítimas que estavam no avião. Disse que a tragédia deixa de luto o processo eleitoral no país e suspendeu a agenda de campanha nesta quarta-feira. O candidato pelo PRTB, Rogério da Luz, também disse em nota que suspendeu todos os compromissos de hoje em respeito ao político. A candidata do PSTU, Renata Malé, em nota também se solidarizou com a família de Eduardo Campos e das demais vítimas do acidente.